Nós estamos aqui de volta, Fernando, a 1.000 por hora, cheio de novidades, conexões, ideias, programas e rotinas e realidades reais, virtuais e paralelas. O Brasil parece uma loucura, né, Claudinho? Você vê pouco tempo de fora, né? Não dá para desconectar, porque eu fiquei muito pouco tempo fora, né? Mas toda hora eu estou acompanhando o que está acontecendo. De repente, o dia que eu não vi foi o dia naquela sexta-feira que vazou todos os negócios, os diálogos, dos depoimentos e tal. E daí, sabe de quem eu lembrei muito? Nosso querido coronel. Porque eu acho que esses militares, eles não dão ponto sem nó, sabe? Então, se eles falaram, eles pensaram muito bem o que eles iam falar, quem eles iam colocar em maus lençóis, quem eles iam, de repente, dar uma aliviada, sabe? Porque eles estão contando uma história agora. Só que eles também prevaricaram, né? Pelo amor de Deus. O cara lá ficou quietinho, pô, vem agora só na hora que apertou para todo mundo, vai começar a falar. Mas antes tarde do que nunca, né? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu acho que é uma vergonha internacional você ver o cara perder tempo com esse tipo de conspiração, um monte de coisa acontecendo no país importante, você tem que estar trabalhando, mesmo que você não tenha sido eleito, né? Tem mandato para cumprir até o último dia, meu amigo. Né? Igual o síndico, tem que trabalhar. E ficou. Não trabalhou, cara. O cara não trabalhava. Ficou pensando só bobagem lá, envolvendo um monte de lunático. Felipe Martins, vários caras são lunáticos, né? Mas você vê que ele não é figura só, né? O Trump, nesse meio tempo, falou que vai ter um banho de sangue nos Estados Unidos se ele não ganhar a eleição. Então, esses caras usam uma retórica totalmente descompromissada com a humanidade, né, cara? Então, é isso que é mais triste de tudo. Com o cargo também, né? Porque eu acho assim, existe... quando você vota no presidente, é isso que fiquei pensando muito durante esse final de semana, quando sexta estourou toda essa... O Xandão foi de manhã à Globo de sexta-feira, começou a fazer aquele vazamento de conta-gotas, parece que já tinha acesso aos depoimentos, daí o Xandão resolveu liberar. Aí começou a sair. Então você via assim, né? A gente viu em 2022 aquela reunião em julho, ou seja, o cara estava no meio do último ano do mandato dele ainda, fazendo uma reunião só falando bosta, entendeu? Como se o país não existisse, assim. Os caras vivem num delírio que, assim, aí você imagina, o que os caras queriam mais, entendeu? Os militares, só se eles queriam mais Viagra, mais picanha, mais pensão, porque, assim, você tem umas forças armadas que fez uma bosta durante 21 anos, para falar o português claro, aqui no país, fizeram uma ditadura que atrasou o Brasil durante décadas, foram 2 décadas que deixou um atraso de 50, 60 anos, para depois de 60 anos, né, que foi o golpe, né, que vai ser agora, no dia 1º de abril, os caras querem, continuar, porque eles queriam ficar mais 20 anos. Qual é o projeto desses canalhas? Eles não tinham projeto nenhum, eles ficaram lá, entupiram todos os ministérios de milico, botaram o Pazuello na saúde, era na Casa Civil, era tudo. Os caras não tinham projeto de país, os caras não sabiam governar, não sabiam lidar com a imprensa. É tipo assim, nossa, ganhamos, vamos fazer o quê, né? E mesmo o golpe, eles não tinham o que fazer, eles não têm nenhum plano mesmo para o Brasil. Eles não têm nenhum plano para o país, além de ficar falando que é contra a ONG, assim, um plano de educação para o país, um plano de infraestrutura para o país, um plano de desenvolvimento do país. Os caras, esses filhos da mãe, não vou falar a palavra aqui que o YouTube não gosta, porque por mim eu falava. E os caras continuam com essas ideias. Os caras foram pro governo depois de quase 60 anos, né, que vai ser agora, depois daquela paranoia toda anticomunista de 64, continuavam com a mesma ideia de um anticomunismo. O Bolsonaro toda hora falando do vagabundo, o Bolsonaro não trabalhou, não fazia porra nenhuma, ficava o tempo todo na internet, andando de jet ski, fazendo motociata. E vai fazer golpe pra quê, cara? Vocês não têm plano pro país, cara. Deixa para os adultos da sala governarem o país, entendeu? E queriam continuar. Agora, sim, tem uma coisa também, que os caras sabem as bostas todas que fizeram, todos os crimes que eles cometeram. E também tem não tem um plano pro país, mas tem um plano também de livrar a própria cara. Entendeu? Isso sim. De livrar a própria cara. E saber que agora, estava aí no Rio de Janeiro ontem, né, Claudinho, hoje,
falando assim, não, mas se for um julgamento justo, eu não tenho medo. Você tem medo pra caralho, Bolsonaro. Tem você medo pra você caralho, sabe todos os crimes que você cometeu, entendeu? Mas eu queria chamar a atenção, assim, desculpa ser intempestivo, assim, vendo de fora, esses dias, uma hora eu estava vendo justamente essa parte que você está comentando, Fernando, no UOL, um debate com o jurista Walter Maiorovitch. E daí ele estava lá falando, eu acho que outro ministro do Supremo devia assumir para fazer esse julgamento, porque é sempre o Xandão, ele já está sendo muito mal visto por uma parte da população que apoia o Bolsonaro, daí vai ficar aquela história que o julgamento não foi justo, cacete. Pô, os caras estão entrando na narrativa do Bolsonaro, a mídia corporativa e pseudo-juristas neutros, porque deslegitimizar o Xandão nessa altura do campeonato é fazer um papel ridículo. Porque, no fundo, as provas são evidentes. Ele mesmo falou, é tudo prova evidente. Então vamos pôr um outro juiz. Para quê, meu amigo? Porque o juiz vale mais ou menos do que o outro. O que diz a Constituição é que todos são iguais. Nenhum ali é chefe de ninguém. E ele pode tomar a decisão. Qual é o problema? Num recurso eventual, vai ser um outro juiz que vai julgar o recurso. A Constituição já prevê isso. E um cara jurista faz esse papel ridículo na mídia corporativa, tentando dar lustre jurídico num discurso vazio e ainda se colocando como anti-Bolsonaro. É quase um ator, entendeu? Então a gente tem que desnudar um pouco o que fala essa mídia corporativa, e o UOL é bem mídia corporativa mesmo, é tão nojento quanto o CNN e o UOL e Globo, né? E faz esse papelzinho tentando ainda pagar de bonzinho. Salvo alguns colunistas ali, Sakamoto e meia dúzia, é muito parecido com o resto da mídia, sabe? E um cara como esse também, né? Ele foi um dos caras que, quando teve, por exemplo, aquele negócio aquela história dos bebês decapitados, aquela fake news, ele insistia que isso era verdade, com os outros colunistas do UOL na cara dele, falando que isso tinha desmentido. Não, minhas fontes, suas fontes do caramba, né? Vamos ser, no mínimo, assim, o cara é um jurista, estudou muito mais direito do que eu. Mas, desculpa, eu também estudei. Eu sei que ele está falando uma groselha gigante. Um ministro do Supremo vale igual o outro. Nenhum vale mais do que o outro lá. E se ele cai nessa história de que um vale mais do que o outro, ele está ajudando quem, no fundo? Bolsonaro.